Bom dia, sétimo ano. Nós temos as primeiras atividades de 2021 de língua portuguesa. Lembrando, eu sou o professor Hugo. Então, temos muito trabalho a ser feito. Eu vou explicar o primeiro caderno para que todos possam ter mais conhecimento para ser feito, para ser respondido, tá certo? Então, nós temos lá a língua portuguesa, a partir da página 15 do caderno de atividades 1 da CEMED. Vocês vão ter um primeiro texto que ele é longo, porém é um texto bem interessante. É um texto que traz uma linguagem formal, pois é um texto informativo, é uma reportagem. Então, vocês vão ler esse texto para responder das questões de número 1, 2, 3, 4 e 5. O texto é a Revolução da Infância e Adolescência. É um texto, portanto, dividido em parágrafos. Como eu disse, informativo, traz uma linguagem formal própria desse gênero. Ele traz um título, geralmente o título está em destaque no início, em negrito, no meio da página. Em seguida, a paragrafação. São vários parágrafos, traz várias informações sobre essa questão. E ao final do texto, traz alguns dados do escritor, do autor do texto, que serão dados importantes para entender, para vocês responderem algumas questões, tá certo? Então, na questão de número 1, vocês vão ter que reler o primeiro parágrafo do texto para responder. Não esquecendo alguns aspectos textuais que vocês provavelmente já viram em aula. A opinião, quando o autor está colocando uma opinião ou quando é um fato lido em outro texto. Eu acredito que vocês saibam diferenciar, tá certo? Sobre definição de conteúdo. Então, relendo lá o primeiro parágrafo, vocês vão extrair algumas informações próprias para responder a essas perguntas. Lembrando que quando eu coloco no texto a opinião, diretamente eu estou colocando a minha visão sobre aquele tema, tá certo? Uma dica para vocês: quando trata-se de um trecho de outro texto que eu vou usar para contribuir, na minha opinião, eu coloco segundo determinado autor, né, que trata sobre tal tema, ok? Então, vocês vão observar esses detalhes para poder responder essas questões, relendo o primeiro parágrafo, tá certo? Na questão já de número 2, vocês vão explicar o que é um artigo de opinião. Provavelmente vocês já viram, né, esse conteúdo. Não tem problema se você não lembra. Pesquise um pouco. Pegue lá seus cadernos antigos, dê uma pesquisada para responder a questão de número 2, sobre o artigo de opinião. Eu já dei algumas dicas, tá certo? Que é o uso da linguagem própria, né? A linguagem formal, aquela sem variações linguísticas, aquela linguagem usada em reportagens, em notícias, em artigos, editorial, artigo de opinião. É uma linguagem própria, é uma linguagem que a gente chama de formal, de acordo com a variedade padrão, ok? Não contém nenhum desvio de linguagem. É aquela linguagem mais próxima da gramática, tá certo? A questão de número 3, vocês vão ler o segundo e o terceiro parágrafo e observar ali quais as informações que estão apresentando nesses parágrafos, de forma resumida, tá certo? Já a questão 4, vocês vão observar o quarto parágrafo para extrair as 3 perguntinhas que estão lá na questão 4. A questão 5, vocês vão
observar algumas informações, como eu disse anteriormente, observa os dados sobre o autor, sobre o texto, que é isso que vocês vão utilizar para responder a questão 5, tá bem? Aí nós mudamos lá para o segundo texto, é um texto menor, para responder a questão de número 6, que é a última questão desse caderno. Essa questão é uma questão de prova, tá certo? Ela é múltipla escolha, como eu já expliquei no vídeo anterior. O múltipla escolha é quando você assinala apenas uma alternativa, tá certo? Então tem que ler bem com cautela, com bastante cautela, o enunciado, ou seja, a pergunta. Volte ao texto, o texto está falando, ele tem o título assim, regime, ginástica e cama. Então ele está tratando aí de um assunto bem apropriado para os dias atuais, principalmente, né? Nós sabemos que a prática de atividade física, boa alimentação, são sim questões fundamentais para se ter qualidade de vida, ou seja, para se ter saúde hoje em dia, tá bem? Então, são essas as questões desse caderno. Conto com todos, obrigado e tenham uma ótima tarde.